Pessoal, já ia resolvendo, mas esqueci de ligar a câmera. Então temos aqui limite de uma sucessão, de soma de uma sucessão. Este aqui. Então eu vou considerar que você já estudou sobre limite de uma sobre sucessão, nesse caso progressão geométrica, aritmétrica, e sabe como calcular a soma de n termos e sabe como eles se comportam, né? Nesse caso, como calcular a razão. Vou assumir que você já entendeu isso, já estudou isso. Então, o que nós vamos fazer aqui, a primeira coisa para esse limite é escrever ele de outra forma. É isso que eu escrevi aqui, né? Já ia escrevendo, parei até aqui. Então, o que nós vamos fazer é, assumi que todos eles têm o mesmo denominador, têm uma sucessão igual, né? Mas os termos lá em cima é que já diferem. Então, a soma que eles pedem, na verdade, é soma daqui de cima sobre essa sucessão de baixo. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, calcularmos a soma desses n termos e multiplicarmos nesse caso, pela sucessão. Por que vamos multiplicar? Porque nós não sabemos exatamente onde é que os termos vão. Nesse caso, a nossa sucessão, não conhecemos o limite dessa sucessão. Nesse caso, é a mesma coisa eu ter aqui soma de n termos de uma PA. Vou repassar a fórmula, que é o primeiro termo mais o último termo sobre 2 vezes a razão. Então, o primeiro termo é 1, o último termo é n menos 1, porque não conhecemos. É por isso que vamos ter de multiplicar ainda pela mesma sucessão depois de encontrar a soma. Então, a soma de n termos de uma PA, nesse caso, será 1 mais n menos 1 vezes a razão. Como é que você encontra a razão de uma PA, que é o nosso caso? É subtraindo, fazendo a diferença entre o termo posterior e o seu antecedente. Posterior e antecedente. Nesse caso, 3 menos 2, que é 1, e 2 menos 1, que também é 1. Logo, a nossa razão é 1. Por ser 1, nós podemos não escrever. Sabemos que 1 multiplicado por qualquer coisa é igual a essa mesma coisa. Sobre 2 da fórmula. Então, logo, podemos falar que a soma dos n termos dessa sucessão é exatamente igual a n sobre 2. Nesse caso, n sobre 2, vamos ter de multiplicar com n menos 1 sobre n ao quadrado. Por que nós vamos ter de multiplicar? Repito a dizer, é soma de n termos de uma sucessão. Nós não sabemos qual é o último termo. Não conhecemos qual é o último termo. É por isso que sempre vamos ter de multiplicar. Essa aqui é a sua soma. Então, nós vamos fazer limite da soma desses n termos, dessa sucessão. Limite quando n, abrir parênteses, n menos 1, nesse caso estou a fazer a propriedade distributiva lá em cima, sobre 2 vezes n ao quadrado. Então daqui já é fácil, só resolvermos esse limite, né? Só resolvemos esse limite. Então aqui é a mesma coisa, eu ter n ao quadrado menos n lá em cima sobre 2 vezes n ao quadrado. E depois daqui nós vamos usar a regra que vai, ou seja, vamos dividir tudo isso pela incógnita de maior expoente, né? Assim dizendo formalmente. Ou seja, para resolver esse limite e se nos dá indeterminação, né? O que nós vamos fazer é dividir isso tudo por n ao quadrado. Nesse caso, n ao quadrado a dividir por n ao quadrado, sabemos que dá 1. Menos n ao quadrado a dividir por n ao quadrado é igual a escrever n sobre 1 sobre n, aliás. E 2 vezes 2, n ao quadrado a dividir por n ao quadrado, fica o 2. Então, substituindo tendência, o infinito aqui ele tenderia a 0. Logo, o nosso limite é igual a 1 sobre 2. Existem várias formas de resolver esse tipo de limite e eu achei essa forma como a melhor e a mais fácil. Então,